Tudo bem, meu povo? Boa sexta-feira, meu respeitável público. Muito obrigado, viu, para quem mandou as perguntas lá no Instagram. Eu coloquei a caixinha na quarta-feira, então se você está vendo aqui o vídeo e não achou a caixinha na quinta, porque eu estou gravando isso aqui na quinta para soltar na sexta, simplesmente por conta de compromissos de uma agenda muito apertada aqui nos últimos dias em Barcelona. Vou responder aqui, tem sobre futebol, tem sobre vida, tem sobre uma porrada de coisa. Bora lá, começando com o Diego Gobi Squash. O Diego é um craque, é o número 1 brasileiro no squash, está no top 100 mundial, acho que ele está no top 80 mundial também. Já tive a oportunidade de jogar pádel com o Diego aqui em Barcelona e de ser completamente humilhado com 6-1 e 6-0. E, como detalhe, eu e minha dupla fizemos 1-0. E depois a gente tomou 6 e depois tomou mais 6. O Diego está perguntando aqui, sigam o Diego Gobi, com 2 Bs, Squash. Apoiem esse tipo de atleta brasileiro que tem muito menos espaço, mídia, patrocínio do que o futebol e que precisam do nosso apoio. Ele perguntou, Andréas Pereira irá desempenhar no Palmeiras? Eu acho que é uma muito boa contratação do Palmeiras. A gente já viu o Andréas no Flamengo, que eu acho que era um time que talvez precisasse até menos dele do que o Palmeiras precisa. Acho que o Palmeiras precisa de um jogador que dê um pouco mais de ritmo, cadência, que faça a bola chegar com qualidade na frente para Maurício, para Vitor Roque, para os outros jogadores do time. Eu acho que ele vai combinar muito bem com os atacantes que o Palmeiras tem hoje. Ele organiza bem o meio-campo, ele tem bons passes, ele ajuda a combater também. O Palmeiras me parece um time muitas vezes muito duro. Um time muito. Eu sei que assim, tiveram várias versões do Palmeiras do Abel, mas eu acho que ele parte do princípio de ser um time reativo, um time de roubar bola, um time de marcar atrás, e eu acho que o Andréas Pereira ajuda a mudar um pouco esse perfil de jogador. Então, esse perfil de time. É um jogador que ajuda a mudar esse perfil de time. Então, acho que é um muito bom acerto do Palmeiras contratar qualidade de passe, de organização, como está fazendo com o Andréas Pereira. E é um jogador, inclusive, que eu acho que devia estar na seleção brasileira, porque sempre que esteve jogou bem, com o Dorival Júnior anteriormente. Acho que ele estava anteriormente, não sei se ele foi convocado só com o Dorival, mas é um jogador que desse ciclo de Copa do Mundo é um dos que sempre que jogou foi bem. Eu acho que o Andréas devia estar. Bruno Kaique 04, pretende voltar para Espanha e Europa para trabalhar algum dia? Pretendo. Eu não estou fechando portas. Eu estou indo para o Brasil ver se eu vou ser feliz. Se eu não for feliz, eu volto, porque aqui eu sei que eu sou. Então a única coisa que eu estou querendo fazer é tentar ser ainda mais feliz com uma grandíssima oportunidade profissional que me foi oferecida. Mas eu acho que o sentido da vida é tentar ser feliz, né? Então eu vou tentar ser feliz, vou dar o meu máximo para ser feliz, tentar trabalhar bem, vou tentar viver bem também, né? Aproveitar. São Paulo não tem as coisas que Barcelona tem de bom, mas tem outras coisas. O Brasil tem outras coisas. Então eu pretendo voltar algum dia, caso eu ache que aqui vai me fazer mais feliz. O aprendizado pessoal, profissional aqui foi muito grande. Mas se eu achar que eu vou ser mais feliz aqui, eu volto sem nenhum problema. Faço as trouxinhas e volto. Snormax MC. Quais as valências que um jogador deve ter para atuar de falso 9? Eu acho que ele deve ter uma capacidade de meio campista, porque o que o falso 9 faz, será que eu consigo mostrar para vocês aqui? Imagina que o azul vai atacar. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Vai atacar num 4-3-3 aqui. O azul está atacando e o branco está defendendo, né? Esse daqui é o 9. Os caras estão defendendo aqui com 5-4-1. O 9 típico ele vai ficar aqui entre esses zagueiros. O falso 9 ele vai vir para cá para tentar atrair um desses zagueiros e que um meio-campista entre nesse espaço daqui. Então ele tem que ter a capacidade de se juntar aos meio-campistas e ser um meio-campista a mais, porque se esse zagueiro não vem, ele tem esse espaço para jogar aqui entre meio-campistas e zagueiros adversários. Se o zagueiro não acompanha, ele vem para cá e você gera... Vou espalhar isso aqui um pouquinho mais, só para não ficar tão junto. Você gera superioridade aqui, né? Um 4 contra 2, por exemplo, ou um 4 contra 3 aqui, se eles marcarem aqui, você gera superioridade. E se o zagueiro acompanha, você dá a oportunidade de que outros jogadores aproveitem desse espaço que um defensor vai deixar aqui. Então, o falso 9 ele tem que ser, primeiramente, um bom meio-campista, capacidade de combinar com os meio-campistas. E eu acho que ele tem que ter capacidade de arrancada também, porque numa dessas ele desce para o meio-campo para ajudar os meio-campistas, mas ele próprio vai aproveitar o espaço, muitas vezes, que ele deixou para arrancar nas costas dos defensores adversários. Então, um atacante que tenha capacidade de meio-campista, mas que seja lento, por exemplo, que é o que eu acho que é o Neymar hoje,
Acho que o Neymar hoje ele consegue sair de uma posição de 9, se juntar aos meio-campistas para armar o time, mas eu acho que o Neymar, quando ele tiver que ser 9, arrancar em velocidade, ganhar em explosão dos zagueiros, eu acho que ele não consegue. Então, para mim, o Neymar tem que ser muito mais um 10 do que um falso 9. Porque o 10 ele consegue jogar mais parado com bola no pé e o falso 9 eu acho que ele precisa de bola no espaço para correr. E acho que, por exemplo, né, tô dando aqui o exemplo do Neymar, eu acho que não tem isso. Kevin De Bruyne, mais ou menos a mesma coisa. Bernardo Silva, mais ou menos a mesma coisa. O Messi teve, naquele momento da carreira dele, mas hoje o Messi também não tem, por isso eu acho que o Messi tem que ser um segundo atacante. Até mais um segundo atacante do que um 10, porque o 10 ainda tem que fazer muita função de meio campista, que eu acho que o Messi fisicamente hoje não consegue tanto. Então, para mim, é isso que um falso 9 deve ter. Dets, João G. Por que o Barça não contratou um lateral esquerdo reserva? Fair play, convicção da comissão no Gerard Martin. Até onde eu sei, não tem convicção no Gerard Martin, não tem essa convicção toda. Entendem que ele é um jogador que está evoluindo muito, que evoluiu muito na última temporada. Eu acho que ele, do início para o final da temporada, ele melhorou, mas eu acho que não o suficiente. Eu acho que existe uma confiança muito grande no Baldé, que de novo se lesionou, né? O Baldé não deve jogar nem contra o Newcastle e quem sabe jogue contra o Paris Saint-Germain, que é no dia 1º de outubro. Então a gente está hoje dia 3, 4 de setembro. Eu estou gravando isso 4, o vídeo vai sair 5. 3 semanas fora, mais ou menos, com uma pequena lesão muscular. Confiam muito no Baldé. Então, reserva existe um gap muito grande, um espaço muito grande aqui entre o titular e o reserva. Se a gente for pegar do Frenkie de Jong para o Marc Casador, para o Gavi, não tem tanto esse gap. Do Dani Olmo para o Firmino, não tem tanto. Do Ronald Araújo para o Christensen, ou do Condé para o Eric Garcia, não tem tanto. Na lateral esquerda, tem uma diferença muito grande do titular para o reserva. E aí ver Gerard Martin, ver se coloca um zagueiro por ali, como o Inigo Martins jogou temporada passada, se o Joffre, né, da base, Joffre Torrentes, se eu não estou enganado, que fez parte da pré-temporada, se ele vai conseguir jogar durante a temporada. Mas a questão é não contratar outro, porque já tinha o Baldé, não tinha dinheiro, e contar que o Baldé vai estar nos principais jogos. Felipe 0011. Neymar não ir para a seleção? Acha que a relação entre ele e Ancelotti vai dar certo? /bastidores? Eu não sei se faltou um pedaço da sua pergunta. Enfim, sobre o Neymar não ir para a seleção. Eu acho que ele deveria ir. Eu acho que o Neymar não está jogando bem o suficiente para ir para a seleção. Né? Eu fiz um vídeo aqui mostrando que os números do Neymar no Campeonato Brasileiro são absolutamente discretos. Eu assisti Santos e Fluminense e o Neymar foi de novo absolutamente discreto. O fato de estar em campo 90 minutos não quer dizer que o cara está bem fisicamente, porque o Neymar não me parece competitivo. Não parece capaz de competir nesse momento. Eu acho que em algum momento, antes da Copa do Mundo de Clubes, que o Neymar talvez nem tinha tanta frequência, logo depois da Copa do Mundo de Clubes, daquele jogo contra o Flamengo, depois do jogo contra o Internacional, sempre que ele pegava na bola, ele gerava muito perigo, dava a sensação de muito perigo. Agora não dá tanto assim. Acho que em algum momento os companheiros não acompanhavam e agora ele está num nível técnico, que claro que é superior aos jogadores do Santos, mas que não faz a diferença com o que ele tem ao redor dele. Mas ainda assim eu acho que o Neymar tem que estar na seleção. Porque eu acho que ele vai acabar indo para a Copa do Mundo. Não sei se o Ancelotti vai, se a convocação fosse amanhã, se ele deixaria o Neymar de fora. Então, como ele tem poucas convocações, e o Brasil já está classificado, o Brasil está fazendo amistosos, ele tem que preparar o time pensando no Neymar, e eu acho que o Neymar tem que estar. Depois vai ter muito pouco tempo para isso. Então, acho que ele deveria chamar o Neymar, ainda que o Neymar não mostre, tecnicamente nesse momento, as qualidades que ele já mostrou, e acho que até menos do que seus companheiros. Mas ainda assim, eu acho que ele deveria ir. E sobre isso aqui, relação dele com o Ancelotti, se vai dar certo ou não nos bastidores, no final das contas, se o Ancelotti chamar, ele vai. E a partir dali ele vai tentar fazer o seu melhor, não é para o Ancelotti, é para ele e para a seleção brasileira. Então, não sei se isso aqui vai interferir tanto. Browner, que não é o Brownie, mas é o Browner com L e com R no final. Pensando na próxima temporada, qual é o 9 mais ideal para o Barça? Eu acho que tem mais uma pergunta que eu selecionei isso mais para frente, eu esqueci. Se tiver, eu vou só mandar um abraço para quem perguntou. Bom, para começar, tem várias perguntas que eu faço aqui que um tanto de gente faz e eu seleciono alguém para ler. Mas mais gente perguntou sobre isso também. Para mim, é o Julian Álvares, para falar de um nome. E de perfil é um atacante que entregue muitos gols. Se você pega as estatísticas de gols do Julian Álvares, é um atacante de mais de 20, 25 gols por temporada, ou perto disso, né? Acho que ele não é de toda a temporada fazer isso, mas ele faz perto disso, participa também com outras coisas.
ou não sendo centroavante do City, ou fazendo gols no Atlético de Madrid, que não é um time assim tão goleador. Mas é um jogador de gols, é um bom jogador na hora de decidir dentro da área, ele é um bom jogador, e também com muita capacidade de sair da área, de gerar espaço, de gerar jogo. Acho que no Barcelona isso é muito necessário. E acho que completa muito bem os meio-campistas, completa muito bem os atacantes, então um jogador do perfil do Julián Álvares acho que seria o melhor. Ou um novezaço típico, né? Um tanquezão dentro da área, como é mais ou menos hoje o Lewandowski. Eu gosto menos desse perfil, porque acho que tem muito jogo de fora de área, quando o Barcelona está no momento de criação das jogadas, que o 9 participa muito. Então, para mim, o ideal seria Julián Álvares. Julián, em castelhano. Rafael P. Fernandes. Quando o Barcelona puder investir, vai deixar de dar espaço para as jovens revelações? Essa é sempre a pergunta que se faz, tá? Isso é uma pergunta muito recorrente, porque até o Barcelona, que é um time conhecido por apostar nos jogadores da base e gostar que os jogadores da base façam parte do time principal e trabalhar a base para que os jogadores possam, quando chegar no profissional, não sentirem tanto, até o Barça, quando tem dinheiro, normalmente olha mais para fora do que para dentro. Olhar para a categoria de base, recorrer à base, é muito coisa de quem não tem dinheiro para contratar. Foi assim com o Barcelona por muito tempo, daqui a pouco eu vou responder uma pergunta mais específica sobre isso. Mas vai depender. Se quando tiver dinheiro, tiver jogador na base, se vão confiar nos jogadores da base ou não, quem é que vai ser o técnico, quem é que vai ser o secretário técnico, vai depender de muita coisa, né? Não dá para afirmar que se tivesse dinheiro, contrataria algum outro jogador e deixaria o Lamine fora. Porque o Lamine já estava jogando quando o Barcelona tinha Rafinha e Ferran. E o Xavi apostou no Lamine. O Pau Cubarsí, na temporada que ele estreia, ele coloca o Christensen no banco, que foi uma contratação. E o Inigo Martínez era a última opção e começou a jogar o Pau Cubarsí com 17 anos de idade. Então pode ser que sim, pode ser que não, vai depender. Mas o normal, a história diz que normalmente quando se tem dinheiro, se contrata e não se aposta por jogadores da base. Pedro Music. Os jogos da Copa no mundo nos Estados Unidos vão ser um fracasso de público visto mundial? Eu diria que não, porque o perfil é bem diferente, tá? Porque no Mundial a gente só teve as torcidas brasileiras, as torcidas sul-americanas, e eu acho que a torcida do Al-Ahly, né? A do Urawa Reds foi também ali com um grupinho ali de torcedores e tal, e as torcidas africanas, a torcida do Al-Ahly especialmente, né? Uma torcida muito numerosa. Na Copa do Mundo, os brasileiros vão, os argentinos vão, então assim, o que a gente teve de sul-americano eles também vão, e ainda vão os colombianos, uruguaios, equatorianos, fora que já tem muito sul-americano vivendo na América do Norte. Os mexicanos, por exemplo, que também foram, né, dos que disputaram ali, tal, Monterrey, qual que era o outro time? Pachuca? Enfim, do Monterrey, tinha torcedores mexicanos ali também, esses vão. Os africanos e asiáticos também vão. E a diferença é que os europeus também vão, né? O que a gente viu na Copa do Mundo de clubes é que ou eram os times dos sul-americanos, que geravam público, ou o time dos grandes europeus, porque Borussia Dortmund não gerava assim tanto público e tal, mas Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern de Munique, isso sim gerava público, de fãs, né? De fãs, de supporters, de americanos que estavam lá, ou de pessoas de outros países que estavam lá e que gostam desses times porque são times globais. Na Copa do Mundo, os espanhóis vão, os italianos, os ingleses, os alemães, essas seleções vão estar para começar a conversa. Mas vai gente de todo lugar do mundo, então acho que isso vai garantir mais público nos estádios. Agora, eu cheguei em jogo da Copa do Mundo no Catar, e olha que no Catar, se você é torcedor da Inglaterra, e à noite ia ter um Inglaterra e Bélgica, de manhã você conseguia ir em outro jogo, porque eu fui em 2, 3 jogos por dia na Copa do Mundo do Catar. E eu cheguei a fazer um Camarões contra a Sérvia ou contra a Suíça, foi naquele grupo do Brasil, um jogo de manhã, e que tava vaziaço o estádio, vaziaço. Era pegar um metrô e ir, sei lá, do centro da cidade, lá do centro de Doha, dava 1h30. Metrô mais longo e tal, descia uns 2 km, tinha que andar. Então no Catar também tinha estádio vazio, acho que nos Estados Unidos vai acabar tendo, mas não como no Mundial de Clubes. Acho que os grandes jogos, as grandes seleções vão levar público mais do que na Copa do Mundo de Clubes, porque não vão ser só poucos grandes clubes, tem muitas grandes seleções e o público que vai estar ali global. Não pelo torcedor local, mas mais pelo público global, por assim dizer. Ronald 20231. Não faço a menor ideia do que quer dizer o seu número. Idade do Leva teria espaço para uma despedida decente do Messi dividindo posição com ele?
tipo o Messi jogar no Barcelona com o Lewandowski, esquece isso, gente. Esquece Messi no Barcelona toda semana. Pode esquecer. Essa pergunta que eu devia ter riscado, eu risco algumas aqui, essa que eu esqueci. Não tem, mas basicamente assim, esqueçam o Messi no Barcelona. Pelo menos hoje, não tem absolutamente nada. E a outra do Ronald 2231. Acha que Griezmann foi na hora errada pro Barça? Hoje ele estaria melhor? Que outros jogadores também. Confuso, hein, Ronald? Acho que ele veio pro Barcelona na hora errada. Ele veio para um time que Messi e Suárez, eu acho que estavam já num processo de... Tinham feito muita força para o Griezmann vir no ano anterior, ele não quis. Quando ele veio, acho que ele tinha desconfiança dessas lideranças do elenco. Com 2 jogadores já de pouca mobilidade, então ele tinha que se movimentar muito para jogar numa posição que não era dele, de um falso ponta esquerda, porque o Dembélé estava sempre machucado, então acho que ele não conseguiu adaptar. Ele jogaria mais perto do que era a posição do Messi. Hoje eu não acho que ele estaria melhor, porque hoje o Griezmann já não está bem, né? O Griezmann é reserva nesse início de temporada, inclusive no Atlético de Madrid, foi reserva parte da temporada passada, mas eu acho que 2 anos atrás, se o Griezmann chegasse no Barça em 2021, pós saída do Messi, com o Barcelona que precisava de uma referência, acho que ele teria sido. Hoje, por conta de questões físicas, já passou um pouco tempo para ele, mas eu acho que ele veio no pior momento. Ele veio quando Messi e Suárez fisicamente já entregavam menos, que acho que o time ali funcionaria muito mais com 2 do que com 3 atacantes, e ele não conseguiu se adaptar. Otávio GS22. Se não me engano, você comentou há um tempo que não sentia que terapia funcionava. O que mudou para você? Eu acho que eu comentei isso mesmo, tá? Que eu tentava fazer terapia, já tinha tentado algumas vezes na minha vida e não funcionava, e agora eu faço e eu gosto bastante. Tem um pouco de maturidade nossa, assim, de como que a gente vai dividir as coisas, mas eu acho que principalmente o que a gente busca na terapia. E eu acho que das outras vezes eu buscava as coisas erradas. Eu buscava na terapia que o terapeuta ou a terapeuta me ajudasse a resolver um problema. Olha, não sei se eu mudo para o Brasil ou não, e queria que a pessoa ali me ajudasse a decidir. Hoje eu vejo que a terapia serve para eu entender por que eu tenho conflitos, para entender por que eu tenho dúvidas, e aí a partir daí eu vou refletir durante aquilo por algum tempo, em algum momento eu vou ver alguma situação que eu comentei, e eu vou saber reagir àquela situação melhor ou pior. Mas a partir do momento que eu tentei identificar mais por que sim, por que não, por que eu sou desse jeito, por que eu faço as coisas assim, por que eu reajo às coisas assim, eu fui me entendendo melhor, me aceitando mais também e tendo mais capacidade de reagir, de tentar mudar as coisas. Enquanto eu tentava fazer com que a terapia resolvesse problemas, ela não resolvia e não funcionava. A partir do momento que eu comecei a usar ela como ferramenta para me entender e a partir daí eu ver o que eu faço, se eu quero resolver os problemas ou não, eu comecei a curtir mais. Então o que mudou basicamente fui eu. Fui eu e o que eu passei a buscar na terapia, né? Que a terapia passou a representar para mim. IK Queiroz, ou LK, pode ser um I maiúsculo ou um L minúsculo. Queiroz, underline. Marcelito, qual a sua opinião sobre o Barcelona deixar as coisas para a última hora, como o Camp Nou agora? Cara, tem coisa que o Barcelona deixa para a última hora porque ele não tem alternativa. Por exemplo, o Camp Nou. O Barcelona está reformando um estádio, que é praticamente refazer o estádio, só não derrubou porque tem área ali que é tombada pelo patrimônio histórico e tal. De 100 mil pessoas, é um estádio muito grande, muito difícil de refazer, e está fazendo isso em 2 anos. Que em 2 anos se possa jogar de novo no estádio, colocar como é a expectativa do Barcelona durante a temporada até 60 mil pessoas, tem muito mérito. O normal seria jogar a toalha e não jogar no Camp Nou. Desistir, abrir mão, não querer jogar no Camp Nou. Só que o Barcelona quer, ele precisa, ele entende a necessidade, então ele está forçando até o último minuto, né? A gente está aqui há uma semana praticamente do jogo contra o Valência e a gente ainda não tem a informação se o Barcelona vai poder jogar no Camp Nou ou não. Então, não é que ele deixou para a última hora porque ele foi desorganizado, porque ele foi relapso, porque ele está fazendo de qualquer jeito. É porque ele está tentando forçar o máximo possível uma situação que é muito difícil. Situação de fair play, por exemplo, do ano passado do Dani Olmo, a mesma coisa. Podia ter fechado com a Nike antes, apareceu a situação da lesão do Christensen, deu para inscrever Dani Olmo com a lesão do Christensen, depois fez um contrato melhor com a Nike, pelo menos dizem que foi um contrato melhor com a Nike, que esse contrato continuou sendo negociado para ter melhores termos para o Barcelona, e depois La Liga não aceitou esse novo contrato com o que tinha ali como mais garantias de fair play, que aquele valor tinha que ser diluído, então não serviu para nada basicamente. Mas deixar para a última hora porque o clube essa diretoria pegou um clube numa situação muito ruim, que precisa trabalhar muito para melhorar,
E para isso é preciso de forçar muito. Então acaba ficando muita coisa para a última hora. Era mais fácil não contratar o Dani Olmo, porque não tinha certeza, não sabia e tal, mas tentaram, fizeram o máximo que eles puderam. Eu acho que tem erros a diretoria do Barcelona, mas eu acho que tem mais acertos, tá? Acho que para pegar na situação que pegou, para tentar fazer as coisas com criatividade, para melhorar a economia do clube, sem piorar a parte técnica do clube, e que tenham conseguido fazer isso, que o Barcelona tenha ganhado o Campeonato Espanhol, jogando bem, quase ganhando Champions, mesmo na situação que tá, e que tenha ganhado 2 campeonatos espanhóis, né? Porque ganhou 2023 e ganhou 2025 nessa situação, para ganhar do Real Madrid, sabe? Não é que é um campeonato como o Bayern, o Paris Saint-Germain, que você vai ganhar o campeonato, quase que se jogar mal, você ganha. O campeonato espanhol, seu rival é o Real Madrid, para não falar do Atlético, que é muito bom. O seu rival é o Real Madrid. Que o Barcelona tenha ganhado 2 campeonatos nessa situação, de tanto improviso, de não saber se vai inscrever jogador, tem muito mérito a diretoria, muito mérito. A diretoria, os jogadores, a comissão técnica, todo mundo que está trabalhando. E às vezes fica para a última hora porque você tem que forçar até o final para tentar alguma coisa. Então, por mais que eu tenha alguma restrição com a diretoria do Barça, acho que cometeram alguns erros aqui e ali, acho que as coisas são mais bem feitas do que mal feitas. Pedro V. Menezes. Você acha que o Emerson Royal foi uma boa compra do Flamengo? Varela pode render mais do que ele? Acho que é uma boa compra, mas eu acho que não é um titular absoluto, que é chegar, colocar a camisa, sair jogando, e é muito melhor do que todos os outros. O Emerson é um jogador que defensivamente é muito esforçado e aplicado. Fez, por exemplo, um bom jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, né, jogando com o Milan na temporada passada. No Tottenham chegou a jogar de zagueiro, jogar bem. No Barcelona praticamente não jogou. E no Betis tinha números defensivos muito bons. Além disso, tem muita velocidade para chegar à frente. Não é tanto jogador de habilidade, de driblezinhos e tal, mas a chegada dele à frente é muito boa porque ele é muito forte fisicamente e também arrisca bastante. Então acho que é uma boa contratação para o Flamengo, porque ajuda na defesa, vai auxiliar o ataque e acho que pode se adaptar bem. Eu acho que é um muito bom lateral. A partir daqui ele pode se tornar um jogador indiscutível para a sua posição, dependendo da evolução dele. Tem muitas lesões, o Emerson se machucou no Tottenham, se machucou agora no Milan também. Não sei se tem muitas, mas tem lesões que vão tirando um pouco o ritmo dele. Mas eu acho que é um muito bom jogador. Acho que pode ajudar bem. Pedro Camargo Costa, _. Quais são seus conselhos sobre a moda atemporal masculina? Meu povo, calça jeans, tênis branco, camisa branca, preta, cinza ou azul escuro. Não comete erros. Usa a roupa do tamanho adequado para vocês, né? Nem muito pequeno, eu sei como é que é isso. E nem muito grande. Usa uma roupa mais ou menos do tamanho que fique tudo ok. E essa combinação não comete erros. A partir daí você começa a usar um pouco mais. Mas só isso já resolve 80% dos problemas. Calça jeans, um tênis branco, sem nada, só branco. Uma camisa lisa, branca, preta, azul, cinza, resolve 80% dos problemas dos homens na hora de se vestir e normalmente dá certo. Normalmente uma pessoa vai olhar e vai falar, aquela pessoa ali está vestida de uma forma normal. Nick Sforza. Você acha que o fair play deveria ser padrão em todas as ligas? Para a Premier League não ser tão superior? O fair play é mais ou menos padronizado a partir do momento que, para disputar competições da UEFA, o fair play da UEFA é padronizado. Então, todo time de sucesso na sua liga, né, os primeiros colocados, que vão ter que entrar dentro do perfil de fair play financeiro da UEFA, eles sim têm ali um padrão. Mas a questão é que a Premier League não é tão superior pelo fair play financeiro ser mais permissivo, por exemplo, do que o do Campeonato Espanhol. Em algum momento foi. O Chelsea, o Manchester City e outros times, o Queen's Park Rangers, algum tempo atrás, investiram muito dinheiro para poder montar os seus times sem tanta fiscalização, sem tanta restrição como a gente tem hoje. O Newcastle já não conseguiu, né? O Newcastle teve problemas, aí chegou um grupo com muito dinheiro e para contratar jogadores, para manter aí os Isaac, Bruno Guimarães, jogadores bons e que ganham muito dinheiro, o Newcastle teve dificuldades, inclusive com fair play. Então as regras já estão mais restritas na Inglaterra, já estão mais apertadas na Inglaterra. Só que os times da Premier League eles não são tão melhores ou tão superiores, não é uma liga tão superior economicamente, não é por conta de fair play. É por conta da cota de televisão, eu mostrei aqui no vídeo que saiu na quarta-feira, da cota de televisão que é 3 vezes maior do que de um, 5 vezes maior do que de outro, que gera um gap aí de quase 3 bilhões de euros para a segunda liga mais importante que é a espanhola. 3 bilhões divide por 20 clubes, só de diferença do que ganha um e outro, dá 150 milhões por clube.
isso a cada ano gera que a Premier League seja muito melhor. E isso é claro que a partir daí a roda gira, né? Se você tem uma cota de televisão tão maior e tão melhor, seu campeonato vai ficando melhor. Então vai chegando mais patrocinadores para a liga e para os clubes. Isso vai gerando mais e mais e mais. Então não é por conta de fair play que a Premier League é superior, não. É por conta da venda da liga, como que a liga é promovida e vendida, que é muito bem vendida, então os clubes ganham muito dinheiro e a partir daí tudo funciona. Luiz Otávio Rodri R. O que achou das contratações do Cruzeiro na janela? Acredita que as movimentações foram corretas? Chegou o Sinisterra e o Kenny Paz, né? Se eu não estou enganado. Eu gostei. Eu sei que o Sinisterra, por exemplo, eu vi jogar, é bom jogador, se lesiona muito. O outro eu li mais. Eu li que é uma jovem promessa, que é um bom jogador e tal, mas não vi jogar. Eu acho que são boas as contratações porque o Cruzeiro tem muita dificuldade hoje de mudar jogos. Acho que é um problema do time do Cruzeiro. Ou o Cruzeiro ganha o jogo com que ele começa, ou dificilmente a gente viu as mudanças que o Leonardo Jardim fez. Nem acho que por conta do Leonardo Jardim, tá? Acho que realmente os jogadores que estão no banco de reservas têm muita dificuldade de manter o ritmo do time, mudaram o jogo. A sensação que eu tenho é que se o Cruzeiro está perdendo por 1-0 aos 25 do segundo tempo, já era, acabou. Teve o jogo lá contra o Flamengo, que o Gabigol fez o gol no finalzinho, mas que cá entre nós, assim, o Cruzeiro já estava jogando bem, já estava jogando de igual para igual, continuou no mesmo ritmo o jogo inteiro, e veio um gol de um jogador que saiu do banco de reservas, porque foi um pênalti que ele bateu, porque foi um rebote, né, que foi um gol e um jogo que mudou a partir de um jogador que veio do banco. Mas são dois jogadores que chegam, acho que ou para ser titular, o Sinisterra, por exemplo, acho que chega para ser titular, pode ser no lugar do Wanderson, mas que também para mudar a cara do jogo. O jogo tem que ter 90 minutos. O Cruzeiro ganha em 50 minutos, em 55, ou dá a sensação de que ele não vai ganhar mais. E o jogo tem 90. O Cruzeiro não pode não ganhar o jogo em 30 minutos que restam, né? Contra o Atlético, o gol do Fabrício Bruno e o do Caio Jorge saíram e depois o Atlético se desnorteou completamente. O Cruzeiro podia ter saído com uma goleada, podia ter saído com uma grandíssima vantagem com a Copa do Brasil e a vaga na semifinal praticamente sacramentada. Só que os jogadores que começaram a vir do banco, porque não foi um grande dia de Matheus Pereira e Caio Jorge, os jogadores que vieram do banco não conseguiram matar o jogo. Contra o São Paulo também, né? Sai o gol do Matheus Pereira e depois cria pouco o Cruzeiro. O São Paulo tem ali, fica rondando a área do Cruzeiro sem conseguir criar muita coisa, mas o Cruzeiro também não consegue matar o jogo. Com a chegada desses jogadores, a tendência é que o jogo passe a ser mais longo para o Cruzeiro, passe a ficar melhor. Ferreira, eu acho que é Wagner, WGR, supondo aqui com uma boa chance de acertar. Quais lugares você tem vontade de conhecer aqui no Brasil? Eu conheço pouquíssimo do Brasil, tá? Eu saí do Brasil para morar aqui na Europa com 28 anos. Antes disso, eu trabalhava muito e ganhava pouco. Hoje eu acho que eu tenho mais condições de viajar e tal. Então eu conheço poucos estados e pouca coisa no Brasil. Fui em Fortaleza com meus pais, fui em Salvador, tenho família lá também. Conheço Rio, São Paulo, Minas, interior de alguma coisa por aí. Mas assim, os lugares típicos, típicos e muito bons, né? Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, Chapada Diamantina, Jalapão, Bonito, esse tipo de coisa eu não conheço, tenho vontade de conhecer tudo isso. Vontade de conhecer a Amazônia, por exemplo. Vontade de conhecer um pouco mais... Tiradentes eu não conheço, no interior de Minas, é uma vergonha, eu não conheço Tiradentes. Milho Verde, interior de Minas também. Enfim, tem muita coisa, né, dessas mais típicas que eu passei aqui. Eu não tenho tanta vontade de Gramado. Gramado eu sei que é a cultura gaúcha e tal, mas é um pouco do que eu já vi aqui. Eu sei que o pessoal do Brasil vai muito, mas aqui eu já fui. Então, talvez para ir tomar um vinho, Bento Gonçalves e tal por ali. Mas não é algo que me chame tanto, não. Conheço Florianópolis, o Rei, meu irmão morou lá também, cheguei aí lá para visitá-lo. Ó, o João Bernardo AC. Julián Álvares seria o substituto ideal para Lewandowski no Barcelona? Essa é a pergunta que eu já tinha respondido. Só mandar um abraço para o João Bernardo. Bruno Fiorucci. Teve ansiedade / depressão trabalhando muito tempo em casa e longe das pessoas? Eu tive essas duas coisas, mas eu não sei se o motivo foi por trabalhar em casa e longe das pessoas. Acho que é muito necessário socializar, estar com gente, conversar. Acho que é muito, muito necessário e realmente por algum momento eu fiquei mais isolado, isso pode ter contribuído, não sei se foi por isso. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um ciclo de amizades maior aqui em Barcelona e tal, foi o momento que os meus amigos que estavam aqui, assim que eu cheguei, começaram a voltar para o Brasil, eu comecei a me sentir um pouco mais sozinho.
E acho que isso acarretou, ou piorou, ou agravou esse quadro que eu tive. E aí depois, quando eu comecei a fazer um novo ciclo de amizades aqui, um novo grupo de amigos, isso foi melhorando. Então acho que sim, isso é muito necessário, tá? Assim, não se isolem. Vocês não precisam forçar uma bateria social que vocês não têm, ou fazer 1 milhão de amigos, mas estejam com gente, sabe? Aqui e ali, sim, estejam com gente próximos a você, nem que você não queira falar muito, só para ouvir em algum lugar e tal. E dar uma forçadinha de vez em quando para sair também é bom, porque você talvez esteja com preguiça de ir, mas depois que você vai, melhora. Então, é uma das coisas importantes, né? Fazer esporte, tomar água, dormir bem, e acho que tem um ciclo social. Oswaldo Virgílio PD1. Porque até o momento ninguém esclarece nada sobre o facto de o Barcelona estar ou não na regra de 1-1. Porque não está. Se o Barcelona tivesse na regra de 1-1, ele não precisaria ter recorrido à lesão do Ter Stegen para inscrever o João Garcia, ou para a saída de um jogador para inscrever outro, a dificuldade que o Barcelona teve para inscrever Gerard Martin, por exemplo, um jogador renovado do Barça B para o Barça principal, ou o Chesney, ou teve que colocar o Ronnie Barley no time B. Tudo isso é porque não está na regra do 1-1. E o Barcelona não está na regra do 1-1, segundo o Barcelona entende, que é porque, como o Camp Nou ainda não está ativo, ele ainda não pode ativar, ele já tem a grana, mas ele não pode ainda, de forma contábil, contabilizar a grana dos lugares VIP, né, dos camarotes VIP vendidos do Camp Nou. Então o Barcelona ganhou 100 milhões de euros, aquela venda que fez no final do ano passado, só que isso ainda não está contabilizado. E não está contabilizado porque ainda não está usando esses camarotes. Então ele não pode vender o que não tem. E por isso ele não entrou na regra do 1-1. Se a reforma do Camp Nou tivesse mais adiantada, se pudesse utilizar esses camarotes já a partir do início da temporada, aí sim isso seria contabilizado e o Barcelona estaria mais perto. Não sei se seria o suficiente, mas estaria mais perto de estar ok com o fair play financeiro. Mas hoje ninguém esclarece porque não está. Então para mim isso já é um esclarecimento. Não conseguiu estar na regra de 1-1. Elvito Barros. Não sei por que eu falei em castelhano, não. Por que na época do Bartomeu não subiam os jogadores da base ao invés de gastar dinheiro? É mais ou menos o que eu respondi lá atrás, né? Que quando você tem dinheiro, o normal é que você gaste, compre jogadores, porque já está pronto, porque você já sabe o que o jogador é. Quando você contrata o Felipe Coutinho, você já sabe o que o Felipe Coutinho é. Camisa 10 do Liverpool, foi jogador de seleção brasileira e tal, você já sabe. Outra coisa é você vai apostar que um jogador vai subir, inexperiente, se vai funcionar ou não, você quer o resultado imediato. Por isso normalmente se gasta. Tem uma outra questão aqui, que é na época do Bartomeu, talvez não tivesse tanta gente para subir, né? Se a gente for olhar quem não subiu e que foi vendido, que o Barcelona negociou, se eu não me engano, só o Cucurella que vingou mesmo por aí. De resto, Riqui Puig, Carles Aleñá, Carles Pérez e outros jogadores não vingaram por aí. Héctor Bellerin, que até voltou para o Barça depois e tal. Então quem vingou foi o Cucurella. Mas de resto não teve uma grande geração do Barcelona, de jogadores que foram desperdiçados e que estão arrasando a Europa fora agora, e o Barça não aproveitou. Também tem um pouco disso. Demetrio Kennedy. Como você vê a análise de dados no futebol? Eu acho que é muito positivo porque traz um pouco mais de ciência e de ordem para alguma coisa que às vezes é muito achismo, né? É muito amplo porque é muito empírico e é muito opinativo o futebol. Então quando você tem um pouco mais de ordem, tanto assim, não só análise de dados de jogo, mas análise de comportamento de torcida, de mercado, todo esse tipo de análise para você entender melhor o seu público, como colocar, como acomodar, como fazer para ganhar dinheiro sem perder a identidade, por exemplo, que eu acho que é o grande desafio, né? Como ganhar dinheiro com futebol, todo clube sabe. Como ganhar dinheiro sem perder a identidade do clube, sem deixar torcedor de fora, sem marginalizar ninguém, acho que é mais difícil. Mas isso também é parte de análise de dados. Agora, a análise de dados de jogo, eu acho que é muito importante para quem precisa. Não para o torcedor, tá? O torcedor precisa ir divertir, esse cara tá jogando bem, esse cara tá jogando mal. E que, quem sabe, um comentarista explica aquilo ali para ele de uma forma mais simples possível. Por que tá jogando bem, por que tá jogando mal. Agora, você precisa ter na comissão técnica alguém que explique, olha, esse time ataca mais por aqui, esse jogador é quem mais recebe a bola, ele dribla para cá, normalmente os passes são nesse sentido, as finalizações são por aqui, se a gente finalizar da forma com que a gente está finalizando, isso já teve um cara de análise de dados que me mostrou, pegou o mapa de onde o time finalizava e falava, é muito pouco provável que mesmo que esse time pareça que está jogando bem, que ele ganhe os jogos, porque ele só finaliza de zona morta. As finalizações de onde esse time finaliza têm uma probabilidade de gols muito pequena. Então é muito pouco provável que saiam gols. Esse time precisa de finalizações de mais qualidade. Então, por mais que um time às vezes esteja finalizando 20 vezes por jogo,
você vai ver não são finalizações de qualidade, não geraram perigo, não eram chances claras de gol. Mesma coisa para a defesa, né? Você está defendendo muito alto, muito baixo, qual que é o índice que tem de acerto nisso ou não, de cruzamento certo, enfim, tem várias coisas que quem está trabalhando com futebol precisa trabalhar para melhorar o seu time e para neutralizar outro. Então acho que colocar a ciência nisso é muito bom e pode ajudar a transformar um pouco o esporte, né? Tem um vídeo que é viral aí da NBA sobre como o jogo mudou na NBA a partir do momento que começaram a melhorar e perceber que valia mais a pena arriscar de 3 pontos, né? Menos jogadas dentro do garrafão, menos jogadas de contato, posse de bolas eu acho que mais longas, enfim, tem algo sobre isso também, como que os dados na NBA ajudaram a mudar o panorama dos jogos e hoje tem muito mais cesta de 3 pontos e arremessadores muito mais especialistas do que antes. Não sei se isso vai acontecer no futebol, se vai gerar isso e tal, ou se já está acontecendo. Ivanildo Stoss. Tirando o Liverpool, quem se saiu melhor na janela de transferência? Acho que o Liverpool contratou bem, o Arsenal com o Gyökeres e com o Zubimendi. Acho que também o Zubimendi ele dá a condição de substituir o Thomas e até de avançar um pouco mais o Mikel Merino, né, que é mais um segundo, e o Declan Rice às vezes tinha que fazer uma função mais defensiva, mas de sair avançando jogadores peças à frente, né? Ele pode jogar de primeiro Zubimendi, para o Rice jogar definitivamente de segundo jogador de meio campo, porque às vezes revezava. E o Mikel Merino acho que pode jogar ainda mais à frente e ser um substituto do Odegaard. O Madueke, dependendo de como se adaptar, porque acho que foi muito mal contra o Liverpool, também é um jogador que pode dar descanso para o Saka, antes o Arsenal não tinha esse nome. E a partir daqui o Gyökeres tem que se adaptar porque está jogando muito mal nesse início de temporada. Eu vi o primeiro jogo contra o Manchester United e assim, não só que ele não entende os movimentos do Arsenal e o Arsenal não entende os movimentos dele, né, de muitas diagonais entre os dois zagueiros e tal, coisa que ele fazia no Sporting, como também de confrontos e duelos individuais ele muito mal, assim, de pisar na bola, de lances meio grotescos. Contra o Liverpool, o Konaté deu um banho nele, o Konaté tinha começado mal a temporada, mas o Konaté conseguiu anular muito facilmente o Gyökeres. Que é coisa que o Wirtz também está tendo esse problema no Liverpool, que também não começou bem, eu acho que é normal, tá? Uma liga diferente, clubes que jogam de forma diferente com o que eles jogavam e tal. Simplesmente adaptação, nenhum sinal amarelo ligado. Mas acho que o Arsenal também contratou bem, o Liverpool contratou bem, acho que o Real Madrid foi bem, trazendo Haaland, trazendo 2 laterais. Eu tinha dado a notícia na TNT, né, que o Real Madrid não contrataria meio-campistas, contratou o Mastantuono, mas eu deveria ter especificado mais que eram meio-campistas defensivos, porque estava saindo Modric, tinha saído Toni Kroos, e uma pessoa do Real Madrid falou, não vamos contratar ninguém para essa posição. O Mastantuono é um jogador bem mais... um jogador bem mais ofensivo, né? No River Plate chegava a jogar quase que como um 10 ou um segundo atacante. Mas o Real Madrid acho que contratou bem, porque reforçou a defesa, vai ter o reforço do Militão, e o Mastantuono acho que é muito mais para ver o que ele pode fazer, e se ele realmente pode jogar com 18 anos de cada, assim como parece que pode. Mas acho que também contratou bem o Real Madrid. O Atlético de Madrid foi bem, acho que com o Alex Baena, com o Almada. Tem que ver se vai querer e saber aproveitar esses jogadores, ou se vai ser muito mais tcholismo, como sempre, e esses caras vão ter que sair correndo atrás dos outros, ou se eles vão poder jogar com bola no pé. Mas acho que o Arsenal também foi bem. O Manchester City muda bastante o perfil, né, com as contratações que está fazendo desde a temporada passada. Parece ser um time mais agressivo, um time que quer jogar mais para frente do que para o lado, como fez o Manchester City nos últimos anos. O Bayern, o que fez, eu acho que fez bem. Acho que a contratação do Jonathan Tah é boa e do Luiz Dias é boa. Eu acho que fez pouco. Faltam mais peças. E a contratação do Nicolas Jackson é um negócio muito ruim, né? É 15 mais 65, é obrigatório, então assim, vai contratar o Nicolas Jackson por 80, não me parece um jogador de 80. Não é um jogador mais caro do que o Luiz Dias. Mas Luiz Dias e Jonathan Tah foram bem. Mas foi pouco e perdeu muitos jogadores. Bom, e acho que é isso, né, de principal destaque. O Chelsea foi bem no mercado também, já tinha ido bem com o João Pedro, agora o Estevão que chega e já começa a jogar também. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Tem uma outra do Ivanildo Stoss aqui. Além de tudo que você vem conquistando, tem mais algum objetivo a ser alcançado? Eu não tenho muitas metas e nunca tive muitas metas profissionais. Eu nunca tive a meta de ser correspondente e tal. Aconteceu e eu gostei muito. Eu nunca tive a meta de voltar para o Brasil e ser comentarista. Não era porque eu já me sinto comentarista aqui e nos programas da TNT eu já comento muito. Comentarista de jogo não era uma coisa que eu planejava. Apareceu e eu gostei muito também, mas não era meu objetivo 1. Então eu não tenho metas profissionais. Assim. A minha meta é Copa do Mundo, eu comentar os jogos. Não tenho. Minha meta é ser feliz.
Simplesmente assim, eu era feliz fazendo o que eu fazia aqui, vou tentar ser feliz fazendo o que eu vou fazer em São Paulo, e a minha meta é ser feliz. Então, não tenho objetivos traçados profissionais para seguir. Simplesmente ser feliz. Túlio Ferreira, o que vai fazer com seus móveis? Vai exportar como fazem containers ou vai vender e doar? Eu não tenho móvel. É tudo, eu pego os apartamentos aqui já mobiliados. Eu tenho isso daqui, as coisas de decoração e tal, que algumas vão ficar para trás, porque não, é muita coisa para levar. Mas basicamente eu vou levar roupa, calçado e só. Eu tenho uma cafeteira para falar para vocês. Que eu não sei ainda se eu vou levar ou não, acho que não. Porque acho que a minha companheira vai levar a que ela tinha também, né? Que agora a gente juntou as escovas de dente. E a minha vai acabar sobrando, mas é uma boa, daquela que você coloca o grão moído, aí você coloca assim, aí dá uma pressão ali, que é o café cremoso. Mas acho que vai levar uma de máquina normal pro Brasil. Se você está assistindo aí, é dono de uma marca de cafeteiras e quiser uma parceria de cafeteiras, acho que eu quero. Mas eu não tenho nada, tirando roupa, não tenho nada para levar. Arthur Busanello. Vai conseguir no Camp Nou? KKKKK. Não vou. Não sei se você tá rindo de mim aqui, mas não vou. O jogo, se for, acho que vai ser dia 14 e eu volto dia 13 pro Brasil. Então não vou no Camp Nou. Bom, vou depois, né? Certamente eu vou no Camp Nou novo. Mas por enquanto não. Tá bom também. Quando tiver com 100 mil pessoas vai ser mais legal que com 27, né? Acho que eu quero ir nele completão. Nicolas Moraes. Senhor Beckler Conselheiro. Como saber se a menina barra mulher é uma boa pessoa para namorar? Eu não sei onde que você quer chegar, mas, cara, eu não gosto de uma coisa que normalmente os homens têm, que é isso aqui não é mulher para namorar. Porque às vezes a mulher solteira, ela pega bastante gente, porque já ficou com algum amigo dele e tal. É um preconceito, um machismo que não cola, assim, pô. Você não tem que julgar a pessoa pelo que ela fez antes de estar com você, né? A pessoa está com você, ela gosta de você, ela está com você, gosta de você, e a partir dali você vai ser feliz com ela e não pelo passado da pessoa. Então, por favor, não vá por aí. Então, assim, pô, o que a mulher já fez na vida dela? Ela foi feliz, ela tentou ser feliz, ela arriscou bastante a felicidade dela? Excelente. Depois disso tudo, ela quis ficar com você. Olha como você é bem mais legal do que todos os outros. Tem que passar por aí. Se não é isso que você quer dizer, porque normalmente esse tipo de pergunta vem embutida com isso, se ela é uma boa companheira, se ela é legal, se ela é divertida, se ela tem gostos parecidos com o seu, se vocês têm valores de vida e de mundo parecidos, se vai nesse sentido, é uma boa pessoa para namorar. Vê se você se sente bem perto dela, se ela é divertida, se ela é uma companhia que você gosta de ter por muitas horas do seu dia. Se isso acontece, é uma boa pessoa para namorar. Nada mais do que isso. Juan PSP 13. Tá animado para algum evento no Brasil? Exemplo, show, jogo, gosto demais de ti, inspiração demais. E depois manda 2 coraçõezinhos para você também. Juan, eu vou tentar ir no Oasis, né? Em São Paulo em novembro. Se você aí do Oasis estiver assistindo aqui, quer o ingresso. Eu sei que tá esgotado, mas vou tentar comprar de algum jeito. Enfim, ver se tem algum muro mais baixo ali que dê para pular. Vou tentar ir no Oasis e de resto não tem nada urgente assim que eu queira ir, sabe? Pô, quero ir, sei lá, num Menos é Mais. Um samba bom, um pagode bom, alguma coisa assim, mas o Oasis é a prioridade agora. E depois o que for aparecendo. Murilo R09. Sou estudante de jornalismo, tenho sonho de entrar na área de esporte. Tem alguma dica? Tenho. Vê o que você é bom, o que você acha que é bom, que as pessoas falam que você é bom, tenta desenvolver isso e começa a gravar vídeo, nem que seja um perfil fechado, só para você, para testar, e começa a mostrar para as pessoas e começa a tentar desenvolver isso. A partir daí, pode ser que daqui a pouco as empresas de comunicação te vejam, outros comunicadores te vejam também, que eles comecem a falar de você, que eles comecem a lembrar do seu nome, que aí você consiga um espaço aqui, um espaço ali e vai mostrando serviço. Mas hoje as redes sociais são uma ótima forma de fazer networking, de mostrar o seu currículo. O currículo de um jornalista está muito mais em redes sociais, um jornalista que aparece para público, né? Está muito mais em redes sociais do que no LinkedIn. Então tente aparecer para o público, mostrar um bom trabalho, se resguardar de não fazer coisa ruim e publicar também, mas faz alguma coisa que você acha que é bom e publica. E depois isso vai melhorando. Os meus primeiros vídeos aqui no canal tenho certeza que são diferentes dos de hoje. Eu, com 20 anos de carreira nas costas. Então os seus primeiros também vão ser muito diferentes dos outros que você fizer. Mas faça coisas, tente fazer coisa diferente do que os outros já façam, ache uma linguagem própria para você. No início é difícil, no início use as suas referências para mais ou menos ir moldando o que você vai fazer.
mas depois tente ter uma linguagem própria e produzir conteúdo para que as pessoas vejam. A chave é produzir conteúdo para que as pessoas vejam. E a rede social acho que está aí para isso. Davix12. O que você acha da situação do Rubem Amorim no Manchester United? Acho muito preocupante, porque começa a aparecer umas coisas meio excêntricas. Ele jogando contra um time da 4ª divisão e mostrando na prancheta o que um jogador vai entrar tem que fazer para mudar aquele jogo. O normal é que um jogador do Manchester United tenha capacidade suficiente de entrar e mudar um jogo contra o time da 4ª divisão. Pegou muito mal ele passando informações frenéticas para os caras do que tinha que fazer contra um time muito mais frágil e muito mais rudimentar, como deveria ser naquele confronto. Já vi alguma coisa também de nos treinos, que ele fica muito distante dos jogadores, assim, distante mesmo, 100 metros ali dos caras enquanto eles estão treinando. Assim, não sei se isso faz diferença ou não, porque talvez ele fizesse isso no Sporting antes o time ganhasse muito, mas começa a ter um ruído sobre as capacidades dele. E eu assisti o Manchester United essa temporada contra o Arsenal e eu gostei, tá? Acho que o time jogou bem, pressionou bem na frente, não deixou o Arsenal jogar, perdeu por uma falha do goleiro. Poderia ter tido mais sorte naquele jogo e depois dos outros jogos eu não vi do Manchester United. Mas a situação dele acho que começa a ficar ruim porque vai passando o tempo e o time não melhorou nada. De novo, né? Mais um técnico que chega e que o Manchester United parece que só piora. O próximo jogo sempre parece que vai ser o pior. Então vamos ver se ele vai conseguir finalmente, já teve uma pré-temporada, teve tempo para fazer os caras entenderem o modelo dele de jogo e jogar melhor. E até agora nada aconteceu. A última, meu povo, Brian Victe, deve ser Brian Victor. Hábito necessário para ter uma vida leve. Não tem segredo, gente. Dormir bem, tomar água, se alimentar bem, fazer atividade física, pegar um pouquinho de sol e ter uma vida saudável, ter uma vida social saudável, ter amigos, ter pessoas em volta de vocês, estar perto de pessoas agradáveis que acrescentem, mas são coisas baratas, tá? Dormir é barato, tomar água é barato, fazer uma atividade física, não consigo ir na academia e tal, faz uma caminhada, corre na rua, malha em casa, tem um tanto de vídeo de gente ensinando a malhar em casa, bons profissionais ajudando a fazer isso. Comer bem não é caro, sabe? Arroz, feijão, carne, salada, fruta, isso não é caro. Ter uma vida leve não é caro, não é uma vida de luxo. E ter amigos, muito menos, né? Assim, a amizade não custa dinheiro. Então, vida leve, vida boa, vida saudável, dá pra todo mundo fazer, mesmo sem ter... Você precisa de investir em você, né? Você precisa de ter tempo pra dormir, você precisa de... Eu sei que é difícil, que às vezes a pessoa trabalha, depois estuda, aí é longe, aí tem que dormir tarde, acordar. Eu sei que é muito difícil pra muita gente, mas caro não é. Então... tem que dar pra fazer. A gente tem que ter tempo pra gente. Senão, não tem tempo pra nada. Você não precisa, né? Se a gente não tem tempo pra gente, não precisa. A gente precisa ter tempo pra gente. Então tem que dar um jeito de arrumar tempo pra gente, pra ter uma vida leve. E a partir da vida leve, você vai ter uma vida feliz. É o que eu acho, meu povo. Acabou, hein? Semana que vem tem mais. Beckler responde pra vocês. Vamos ver se eu faço alguma coisa a mais agora na data FIFA. Eu vou fazendo pra não deixar vocês aqui. Faça favor, se você chegou até aqui, quase 50 minutos, de curtir, de se inscrever no canal. Ajuda bem quem tá fazendo isso aqui pra vocês. Final de semana, hein? Bom final de semana pra vocês. Vai aproveitar, vai ser feliz, vai ser leve. E ó, tenham amigos. Faz muita diferença. Valeu, gente. Tchau.